ver o Senhor Jesus Cristo vir em glória. Amém? Quem acredita que faz parte dessa geração? Amém? Dê uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Eu quero ver essa salva.
Ele é o cabeça da igreja. Vamos lá ver do lado, se eu sabia que Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Amém? Diga, Jesus, tu és o cabeça da igreja. Tu és o nosso mestre. Tu és o Senhor. Tu és o Rei. E nós exaltamos o teu nome. Porque só tu és digno de todo o louvor, de toda a adoração, da nova salvação de Deus. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a surgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a surgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a surgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho seu poder. Pois Cristo é o cabeça da igreja, e o único a surgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho seu poder. E nós somos reis para governar, dando testemunho seu poder. E nós somos reis para governar. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga: irmão, tu és um rei para governar. Amém? Diga lá, pois, se for uma senhora ou uma rainha. Diga, irmã, tu és um rei ou uma rainha para governar. E nós somos reis para governar. E diga, a palavra de Deus diz, lá em Salmos, que bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Então saia lá do seu lugar e dê lá um abraço ao irmão que está ao seu lado. Amém? Que bom.
Os que puderem se levantar, queria que os irmãos se levantassem. Fechar os seus olhos. Repita comigo, Senhor Jesus. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu te peço, Senhor, que limpes o meu coração. Que me limpes, Senhor. Que afastes para bem longe de mim toda a iniquidade e todo o meu pecado. Em nome de Jesus. Eu te peço que derrames sobre mim a tua misericórdia, a tua graça, o teu perdão. Em nome de Jesus. Em Romanos 8, versículo 1, leia comigo. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem é que já disse alguma vez ou pensou que não merece que Jesus faça o que quer que seja? Quem é que já pensou? Eu não sou digna de que Jesus faça isto na minha vida. Quem é que já pensou? Nós não somos dignos, porque na verdade nós não merecemos nada, não é? Tudo aquilo que nós podemos ter em Cristo Jesus é pela sua graça e pela sua misericórdia. E aqui no versículo 1 diz que em Cristo Jesus agora nenhuma condenação há para aqueles que estão nele, para aqueles que estão em Cristo. Nós já orámos para que Deus perdoasse tudo aquilo que ainda possa haver em nós, algum caminho mau, alguma coisa. Nós já pedimos a Deus que nos perdoasse. E agora nós podemos cantar que condenação não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, amiga? Nenhuma condenação há. Levante só um bocadinho a minha voz aqui para tu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. E eu estou em Cristo Jesus. Por isso eu posso cantar que não há condenação para mim. Não há condenação para mim. Não há condenação para mim. Porque eu ando segundo o Espírito. Eu não ando segundo a carne, mas eu ando segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida que há em Cristo Jesus me livrou da lei, do pecado e da morte. E Ele me ressuscitou juntamente com Ele e me fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e todo o nome que se nomeia. Eu estou sentada à direita de Deus
Deus Pai, com Jesus, nenhuma condenação para mim, que estou em Cristo Jesus. Agora agradeço a Jesus por essa graça, por essa libertação, por esse favor não merecido, por essa graça, por esse perdão.
foi morto ao terceiro dia. Ele ressuscitou. Diga, Jesus, eu creio que hoje tu vives. Tu estás aqui. Tu habitas dentro de mim. Eu creio que tu vives. Eu creio. Eu sei que tu vives. Por isso eu canto que tu estás vivo e vives dentro de cima. Toda a palavra, não é só esta, quando ela nos é revelada por Deus, ela traz uma unção sobrenatural. E o seu cumprimento depende do quanto nós cremos nela, na verdade, que está inserida nela. Em 2 de Crônicas 25, 6. O rei Amazias tomou um exército, contratou, assalariou um exército um exército em Israel para ir contra os jebusitas. No versículo 6 diz: também Israel tomou o soldo 100.000 varões valentes
talentos, por 100 talentos de prata. Porém o homem de Deus veio a ele dizendo: ó rei, não deixes vir contigo o exército de Israel, porque o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Olha, meu irmão, nós podemos ter muito boas ideias. Nós podemos ter tudo muito bem planeado. Mas quando o propósito não é de Deus, quando esse propósito não vem de Deus, está tudo estragado. Não vais, rei. No versículo 8 diz: se porém fores, faze, esforça-te para a peleja. Deus te fará cair diante do inimigo, porque força há em Deus para ajudar e para fazer cair. Deus só coopera naquilo que acha bom, que é de acordo com aquilo que ele acha, com aquilo que ele vê muito mais à frente do que nós. E se nós insistirmos ir pelo caminho errado, depois sermos advertidos, vamos cair mesmo. E Deus não tem prazer que nenhum de nós caia. Pelo seu Espírito Santo, Ele sempre nos alerta. Ou pela palavra, ou por um profeta. Vais cair. E disse Messias ao homem de Deus: que se fará, pois, dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Eu já paguei tanto dinheiro. Eles já foram contratados e já despendi toda essa verba. É muito dinheiro. Que farei, pois? E disse o homem de Deus: diga após mim: mas tem o Senhor que te dá do que isso. Quando o nosso objetivo é cumprir a palavra de Deus, nos pode parecer na nossa ideia que ficamos a perder. Mas não será isso que vai acontecer. Nós até podemos perder naquele momento, mas mais terá o Senhor para nos acrescentar. O Filho de Deus, com Deus, no cumprimento do propósito de Deus, nunca perde. Ele sempre ganha. O rei Amazias pagou a esse exército 100 talentos de prata, uma verdadeira fortuna para aquela época. Mas o Senhor disse: não vais. Mandou o profeta dizer: não vais. Não contrates o exército, porque Deus não é com Israel. E se tu insistires a ir à peleja, tu vais cair. Tu vais ser derrotado pelos teus inimigos. Esta palavra profética pode aplicar-se na vida de cada um de nós e em todas as áreas. Irmãos, o diabo até nos pode roubar. Pode nos roubar a saúde, mas mais tem Deus para nos dar. Amém? Pode nos roubar a alegria, mas mais tem Deus para nos dar. Pode nos roubar as finanças, o emprego, mas mais tem Deus para nos dar. Se na realidade a nossa confiança estiver nele, como Senhor, como fonte de toda a nossa provisão. Não consta na Bíblia história alguma em que Deus fosse posto em primeiro lugar, em que a pessoa cedesse ao chamado de Deus e que ficasse prejudicada. Antes, pelo contrário, o Senhor sempre lhe retribuía numa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, como diz a palavra de Deus. Ninguém ganha a Deus na graça de dar. Já reparou? Ninguém. Ninguém ganha
é Deus na graça de dar. Tudo que nós damos com a atitude certa, com o nosso coração posicionado no verdadeiro propósito com que damos, não de sermos ricos, não de termos um grande título, uma grande posição, mas com amor, com alegria, com gratidão, reconhecendo a grande dádiva que Jesus nos deu. A grande dádiva enviada do céu pelo Pai para nós. Mais tem Deus para nos dar. Em Provérbios 3:9 diz: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias toda a renda. Honrar é dar primazia, é dar a preferência, é dar um lugar de destaque. Honra ao Senhor. Aqui é com a nossa fazenda, é com as primícias da nossa renda, do nosso salário, mas pode ser com o nosso tempo, mas pode ser com as nossas prioridades, em pôr em primeiro lugar. Honra ao Senhor. E se honrarmos, e é condicional, se encherão, se tu honrares, se tu fizeres isto, se encherão os teus celeiros. E como é que os celeiros serão cheios? Diz que serão cheios abundantemente. E não só abundantemente, diz também que transbordarão, deitarão por fora. Quando nós somos fiéis no cumprimento da palavra de Deus, Deus diz lá em Malaquias 3:12: e todas as nações vos chamarão bem-aventurados. O bem-aventurado significa próspero, feliz, satisfeito. Porque vós sereis uma terra deleitosa ou aprazível, uma terra agradável à vista, diz o Senhor dos Exércitos. Todas as nações vos chamarão bem-aventurados. Se dermos a prioridade, se dermos a honra, se dermos esse lugar de destaque que Deus nos dá e que é dele, nós seremos bem-aventurados e todas as nações reconhecerão isso. Todos os que nos rodeiam verão isso. Em Lucas 6:38, dai e ser-vos dado. É depois de darmos que nos é dado. E não nos é dado de uma maneira qualquer, é nos dado numa boa medida. Boa medida significa numa medida abastada, acima daquilo que eu dou. Significa também que ela é recalcada. Já tentou por qualquer coisa, em qualquer lado. Quando ela é recalcada, acaba por querer sempre mais qualquer coisa ali. Mas ela não é só recalcada, ela também diz que é sacudida, ainda para recalcar mais. E transbordante. Além de ser boa medida, ela é recalcada, ela é sacudida e ela ainda deitará por fora. Esta é a medida com que Deus nos leva. Quando nós damos com alegria, quando nós lhe damos a prioridade, quando nós procuramos cumprir os seus mandamentos, quando nós lhe damos honra, quando nós de todas as coisas o pomos em primeiro lugar, quando temos a sua obra como uma responsabilidade nossa, porque na realidade nós fomos chamados para a salvação, mas também fomos chamados com uma missão de manter a igreja e dar crescimento à obra de Deus e ao reino de Deus.
Se a prioridade fosse apenas a salvação, pode ter a certeza absoluta que as igrejas estariam bem mais cheias. Mas não. Onde há bênção, há o dever também. Salvação é gratuita. Mas, meu irmão, não se iluda, porque ela tem um preço muito alto. A partir do momento que nós determinamos uma vida com Jesus, a salvação tem um preço. E é um preço muito alto. Muito alto. É um preço onde nós vamos no cumprimento da palavra de Deus e Deus vai conosco. Nós já não vamos com Ele, é Ele que vai conosco. Então nós temos que ir e fazer a obra. E para fazermos a obra, nós temos que ter meios para podermos fazer. E esses meios vêm de onde? Da igreja. E eu pergunto, e Deus daria alguma responsabilidade à igreja se ele não soubesse que a igreja seria capacitada na sua área financeira para poder fazer? Ele não iria exigir alguma coisa da igreja que ele não desse primeiro à igreja? Não. A igreja não tem mais porque a igreja não quer dar, porque a igreja retém. Eu quando falo igreja não estou a falar da nossa igreja, estou falando da igreja em geral. A igreja retém. A igreja olha a circunstância, a igreja olha a necessidade, a igreja olha a crise, a igreja olha as coisas que estão caras, as contas que tem para pagar. Mas olha, meu irmão, se não for Deus a pagar as suas contas, você também não vai conseguir. Quer você queira, quer não, Ele te dá meios para você pagar. Ele te dá meios de subsistência. Ele te dá saúde. Ele te dá o emprego. Ele te dá o salário. Ele te dá a capacidade de gerir aquilo que recebe. Diga tudo bem dele e volta para ele. Então, quer queiramos, quer não, a nossa dependência de Deus é total. Até a nossa própria vida. Nós vivemos enquanto Ele permite que nós vivamos. Amém? Então ninguém dá a Deus que não seja retribuído. Em Efésios 3:20 diz: ora aquele. Não mais há circunstâncias, mas ora aquele que é poderoso para fazer. Para fazer o quê? Tudo. Tudo. Para te dar saúde, para te dar prosperidade, para te dar alegria, para te dar uma família feliz, para te dar condições de uma vida digna. Ora aquele. Em vez de chorares, em vez de olhares ao pouco que tens, em vez de olhares à circunstância da enfermidade ou de outra coisa má que esteja a assolar a vossa vida, ora aquele que é poderoso para fazer. Para fazer tudo, diga tudo. Deus é poderoso para fazer tudo na minha vida. Ele é poderoso para me dar tudo aquilo que eu preciso, mais abundantemente, além daquilo que eu peço e daquilo que eu preciso. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente. E esta é a atitude do coração daquele que crê. Aquele que crê não vê, não vive segundo aquilo que ele vê com os olhos. Se eu vivesse, de acordo com aquilo que eu vejo, eu creio que já tinha desistido há muito tempo. Mas eu não ando segundo aquilo que eu vejo. Eu ando segundo aquilo que eu creio.
Eu ando segundo aquilo que eu creio. Porque eu sei que Ele é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente que aquilo que eu posso imaginar. Ele é o Senhor que do nada pode fazer todas as coisas. Ele é o Senhor que pode dar vida a tudo aquilo que possa parecer morto. Quer a igreja, quer a sua saúde, quer as suas finanças. Ele é poderoso. E a igreja deixa-se enganar pelas circunstâncias e retira os olhos da palavra da verdade e pomos os olhos na circunstância que o diabo traz à nossa vida. Amém? Ele é poderoso. Ele, Jesus, é poderoso para fazer tudo na minha vida abundantemente, mais do que aquilo que eu preciso ou posso ter. É isto que eu creio, é isto que eu recebo, no nome de Jesus. Amém. Vamos sonhar no reino de Deus, com fé nesta palavra, crendo que realmente Ele é poderoso. Estudar a palavra de Deus e vamos ver como Deus quer que nós mudemos. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias 1, versículo 10. Por favor. Jeremias 1, versículo 10. Diz a palavra de Deus: olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre reinos, para arrancares e para derribares e para destruires e para arruinares e também para edificares e para plantares. A obra de Cristo em nós, não é para fazer uma reforma do nosso interior, mas sim uma destruição da nossa velha natureza. Eu vou repetir. A obra de Cristo em nós não é para fazer uma reforma no nosso interior, não é? Mudar as coisas do nosso interior, mas é para destruir de uma vez por todas a nossa velha natureza. Os engenheiros, construção civil, um dos grandes tormentos é quando lhe entregam, por exemplo, o edifício em ruínas, ou não ainda em ruínas, para destruir, para depois construir sobre esse edifício que está destruído. Isto porquê? Porque os alicerces do edifício nem sempre são os suficientes para erigir um outro edifício. Terão de sempre ser feitos novos estudos de sustentação para que um novo edifício nasça. E com a nossa vida é a mesma coisa. Deus quer fazermos novas criações. Não quer nem gosta de fazer mudanças, reformas, alterações. Ele gosta de fazer coisas novas. Daí que a palavra de Deus diz que nós devemos ser novas criaturas. Não diz que devemos ser criaturas reformadas. É verdade? Isto é muito importante. Esta lição hoje é uma lição profética para o povo de Deus. E é muito importante que nós ouçamos, que meditemos nela e que nós ajamos nesta palavra.
para que possamos ter vitória e sucesso na nossa vida. Estamos a falar, amados, de regeneração. Regeneração. Deus irá fazer duas coisas connosco, se nós permitirmos. E no final desta reunião, eu vou orar com todo o povo que hoje está aqui, para que decidamos de uma vez por todas se queremos realmente ser mudados ou se queremos, na realidade, viver da maneira que vivíamos. Isto porque, dentro das igrejas, há muitas pessoas que recebem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ou por outra, fazem confissão com a sua boca de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e na realidade não há conversão. Há, sim, gostam, admiram, mas não há conversão genuína. Porque conversão genuína dá mudança. Tem que dar. As pessoas têm que mudar. Mas não exteriormente, mas interiormente. Há duas coisas que Deus faz connosco na regeneração. Se nós permitirmos, volto a frisar. Primeiro, Ele demolirá ou Ele destruirá o pecado. É verdade? Daí que, quando nós fazemos a confissão de salvação, nós pedimos perdão a Deus de todo o nosso pecado. Então Ele destruirá esse pecado. E, além disso, Ele retirará, demolirá os nossos hábitos, os nossos costumes. Aquilo que nós pensamos que era importante vivermos dessa maneira. A personalidade, a natureza perversa que nós herdamos pelo nascimento da carne. É necessário que nós removamos isso. Ou pronto, que nós deixemos Deus remover. Porque senão, amados, nós continuaremos a ser as mesmas pessoas, vivendo da mesma maneira, exteriormente, mostrando aos outros que até somos cristãos. Mas na realidade não houve mudança alguma. Deus quer mudar, mas nós não permitimos que Ele mude. Quem já sentiu isso na sua vida cristã? Ninguém? Olha, eu sinto. É necessário que nós enterremos de uma vez por todas os nossos velhos hábitos, os nossos velhos costumes, que anulemos em Cristo a nossa personalidade, o nosso caráter, para que herdemos de Cristo a sua humildade, querendo fazer aquilo que Deus nos manda fazer em cada dia. Abramos, por favor, a palavra de Deus, as Escrituras, em Romanos 6, versículo 6. Romanos 6, versículo 6. Diz assim, vamos ler o 5. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. E agora o versículo 6 diz, sabendo isto,
Se fomos plantados com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. O corpo do pecado foi desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Isto fala-nos daquilo que eu estava a falar e que eu vou continuar a falar. Desfazendo, né? Ele removerá o pecado porque nós lhe pedimos perdão por ele, né? E anulará com a nossa permissão, com a nossa vontade expressa, de os hábitos, os velhos hábitos, a personalidade ela mudará, ela permutará, né? E a natureza perversa que todo homem, toda a mulher, ao nascer, nasce no pecado. Não pela sua concepção, mas pela sua carne, herdando o pecado de Adão. Natureza pecaminosa de Adão, ou seja, a carne. Só morrendo para o pecado, no corpo de Cristo, é que a nossa vida em Cristo pode ser um sucesso. Vou repetir. Somente morrer para o pecado no corpo de Cristo é que a nossa vida em Cristo, com Cristo e por Cristo poderá manifestar-se livremente por meio de nós. De outra maneira, é falso. É deprimente para a própria pessoa, para o próprio cristão. Porque vai viver uma vida arrastada, porque na realidade o pecado foi removido quando nós nos salvamos. Mas nós não estamos a viver em Cristo. Estamos a viver assim, mais ou menos. A mensagem da cruz nós a conhecemos, mas na realidade nós não a estamos a viver. Amém, irmãos? Estou a falar igreja no geral. Quem é que crê que é cristão? É para si e é para mim. É o Evangelho que eu defendo, porque é o Evangelho que Cristo defende. Temos urgentemente que morrer para nós, para que nós possamos viver em Cristo. Hábitos passados, personalidade e natureza perversa herdada pelo nascimento da carne têm que ser anulados, para que nós nos possamos afastar definitivamente do pecado. Para que nós possamos definitivamente viver em Cristo. Pondo à frente de nós próprios Cristo Jesus e a sua mensagem. Amém. Olha em Romanos 6, versículo 6. É preciso irmos muito longe nas Escrituras. O Espírito Santo criará cuidadosamente em nós, se assim for, se assim fizermos. O Espírito Santo que habita hoje em nós criará uma nova criação
Não em nós, mas em Cristo. Amém, bom Deus? Com um novo modo de viver e com hábitos novos. Quem é que já sentiu da sua vida cristã necessidade, não é? Lançada pelo diabo para hábitos que nós tínhamos antes de viver em Cristo? Ninguém. Senhor, te dou graças por um povo santificado. Aleluia. Todos amados. Você só tem a dor no braço, por isso é que não levantou. Todos. Você não quer ser santinho. Seja só santo. Amém? Tenha medo. Você está diante do seu pastor e diante de Deus principalmente. Ok? A lição volta da célula era que Deus era omnisciente. Daí que Ele conhece-nos a nós muito bem. Ele sabe muito bem o que é que nós temos feito, o que é que nós temos pensado. Sabe isso muito bem. E Ele está aqui. Portanto, nunca podemos esconder nada dele. Temos que ser transparentes completamente para ele. Efésios 2,15. Eu continuo muito desligado pelo diabo. Tem enganado os cristãos, fazendo ser cristãos por fora e por dentro, vivendo com os seus hábitos, com os seus costumes, com a sua personalidade. Eu sempre fui assim e a mim ninguém me vira. Amado, isso é o mundo. Eu e você recebemos Cristo e Cristo tem que nos virar. É imperioso. Eu só posso viver em Cristo se eu permitir a Cristo o meu mundo. De outra maneira não posso. Será um viver falso, hipócrita e não em sucesso. Será em fracasso. Efésios 2,15 diz: da sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a... Quantas vezes cristãos não vivem em paz? Realmente, por isto. Conflito entre o velho e o novo. Quem é que está aqui que quer viver em Jesus? Quem é que está aqui que quer vencer? Então temos que anular o velho e viver no novo. O novo que é Cristo em nós. A maneira de Deus tratar connosco é por meio de Cristo. E na sua cruz, onde Ele deu o seu único filho, Ele começa a mudança na minha vida e na sua vida. Não há outro evangelho que eu queira, goste e deseje de pregar. Cruz. Tudo começa ali. Na nossa vida. Em Cristo. É importante percebermos que, de facto, todas as coisas velhas precisam ser, não é mudadas, amados, é destruídas.
Não devemos fazê-lo, ouça bem o que eu estou a falar. Todas as coisas velhas devem ser destruídas. Mas não devemos fazê-lo em nós mesmos. Porque senão vai ser falso e vai ser aparente. Porque nem eu nem você temos poder para nos mudarmos, para nos edificarmos de novo. Só Cristo tem esse poder. Não o devemos fazer em nós mesmos, porque destruir por meios artificiais, que é o que faríamos, tornar-se-á mero ornamento exterior. Eu veio falar isso há 5 minutos. Será uma mudança exterior. Então o mundo diz assim, é uma mudança para o inglês ver. Não sei porquê, mas pronto. Porque eu percebo muito bem esse ditado. Pode ser para o português ver. Tornar-se-á mero ornamento exterior que impedirá o progresso da nossa vida espiritual. Se você se quiser mudar a si próprio, vai impedir o seu avanço espiritual. Deus nunca nos dará nada que nós não estivermos preparados para receber. Como dizia a Bertinha, a matemática de Deus é terminar. Eu, para receber você de Deus, temos que perder. O que é que nós temos que perder? A velha natureza. Para adquirir Cristo Jesus em nós, na plenitude dos nossos direitos em Deus. Mas também na plenitude dos nossos deveres para com Ele. Amém, meu Deus? Por isso, na Bíblia, não está, nunca estará, e eu nunca o direi do púlpito, que nos é exigido derrubarmos a nós mesmos. Devemos então fazer o quê? Permitir, desejar, querer com todas as forças da nossa inteligência e da nossa capacidade que Deus, através de Jesus Cristo, nos mude. Destrua a velha natureza para criar uma nova criatura renascida em Cristo Jesus. Posso orar? O propósito de Deus se aplica a nós pelo ministério do Espírito Santo de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus não anulará, não destruirá, não tirará de nós nada se nós não permitirmos, desejarmos, crermos. Derrubando completamente o nosso caráter. Os nossos hábitos, a fim de possibilitar a construção pelo Espírito Santo, a construção da velha criatura em nós é feita por Deus, pelo seu Espírito, mas temos que permitir, desejando que Ele, Deus, o mesmo Deus, destrua os velhos hábitos e não é mudar o nosso caráter, é criar um novo caráter em nós. É tirar o coração da pedra e pôr em nós um coração de carne moldada à sua
à sua vontade. É Ele que a partir daí muda o coração e a partir daí Ele muda também o nosso caráter. Para que seja Ele em nós a nossa vida. Para que sejamos totalmente dependentes de Deus. Lembra-nos sempre que o nosso Deus tem a finalidade de criar uma personalidade santa em nós. Não é santinha, amados, é santa. Por isso é que o desejo dele é formar o seu filho em nós. Romanos 8:29. Antes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. É tão engraçado. Quantas religiões entre eles se chamam de irmãos. Mas depois não se amam uns aos outros, não procuram o bem uns dos outros, e graça no seu meio, inveja, dissensão, murmuração. Estão a anular o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando ministérios não se reconhecem uns aos outros como de Cristo, e existe murmuração, contenda dos pastores, entre os líderes dos ministérios, estão a anular o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Porque o único juiz é Jesus Cristo, que também, por coincidência, é advogado de todos aqueles que vivem em Cristo Jesus. Posso ouvir amém? Se eu fosse assim, dava uma salva de palmas a Deus. Precisamos ter em nós, bem-vindo, que a partir desse momento nós vamos estar completamente nas mãos de Cristo. Não somos de nós próprios. Não fomos nós que escolhemos Deus. Ele Cristo Jesus como nosso Salvador. Foi Ele que desceu da sua divindade e nos escolheu para Ele. Não nos escolheu para nós, escolheu-nos para Ele. Posso ouvir agora? E se nós quisermos na realidade estar nele, em cada dia Ele nos vai aperfeiçoar. Através de circunstâncias. Podem ser agradáveis ou desagradáveis. Nem todas as circunstâncias do cristão são agradáveis. O Senhor até nos avisa, não é? Que as tribulações do justo serão nenhumas. Poucas. Muitas. Mas que Deus nos livrará de todas elas. Não é mais? As nossas circunstâncias são ordenadas por Deus. Nada acontece em minha vida, na sua vida, que Deus não permite. Então todas elas passam no filtro de Deus.
E muitas são desagradabilíssimas. E há muitas pessoas muito cristãs que até é muito fiel a Deus. E as circunstâncias são muitas e muitas desagradáveis. Esse cristão tem que mudar, tem que saber o caráter, o meu caráter tem que ser mudado. E Deus está a mudar. E eu quero. E Ele vai fazer daquele cristão que pouco presta, assim, um cristão tremendamente usado por Deus. Amém? Eu continuo a querer ser usado por Deus assim. Então tenho que mudar o seu caráter. Agora já não ouvi tantos amém. Custa. É como. É aquela coisa que passa no meio? Poeira. Quando passa a poeira, não é? Se a poeira for mal metida, tira aquela lasca. Mas eu posso te dizer que a poeira de Deus é perfeita. As nossas circunstâncias são ordenadas por Deus. Não importa se é prosperidade, é adversidade, saúde, doença, alegria ou sofrimento. Tudo o que acontece connosco é com a permissão de Deus. Então qual deve ser a nossa posição? Perante as situações desagradáveis. Primeiro, fechar a boca. Ferme a bouche. Não habla. Espere em Deus. Se quiser fazer, agradeça a Deus. Senhor, eu dou graças não pela adversidade, mas porque eu sei, creio e falo que Tu irás fazer de mim o melhor do que eu sou. Pastor, agora não está a perceber, eu estou todo doentinho. Espere em Deus. Fala a palavra. Creia que Deus vai operar. Deus pretende ordenar as circunstâncias para que o nosso velho caráter, a nossa velha natureza, possam ser destruídos. Isto não quer dizer com isto que eu disse que Deus quer que nós sejamos doentes. Não. Deus já deu o seu Filho na cruz do Calvário para que nós sejamos sarados. Filipenses 4. Deus pretende ordenar as circunstâncias para que o nosso velho caráter, a nossa velha natureza possam ser destruídos e para que Ele possa constituir um novo caráter e uma nova natureza. A sua natureza em nós. O seu caráter em nós. Moisés era manso e humilde. Filipenses 4, 11. Dizia assim, Paulo aos Filipenses, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar o que tenho.
estava a acontecer? Estava a acontecer que, na realidade, Paulo conseguia viver com Cristo, em Cristo e por Cristo, todos eles a subir. Um homem que tinha perseguido os cristãos, responsável por milhares de mortes de cristãos. Mas agora ele tinha aprendido a viver pela sua conversão, porque na realidade houve conversão. Pela sua conversão ele tinha aprendido a viver não nele, mas em Jesus, todos os dias da sua vida. E são homens destes e mulheres destas, como Ruth, Noemi e outras, que nós devemos ler, estudar e fazer. Homens de outras épocas, mulheres de outras épocas, mas que hoje nós podemos perfeitamente viver da mesma maneira que eles viveram, em obediência e total dependência de Deus. Tudo passa por obediência, tudo passa por realmente dependência de Deus, pelo senhorio de Cristo na nossa vida. Estão a gravar? Depois diz, sem estar abatido e sem também ter abundância, em toda a maneira e em todas as coisas. Estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. E o 13 diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que ele estava a dizer? Que ele estava a viver em Cristo. Por isso é que ele diz que o seu viver era Cristo e o seu morrer era ganho. O seu morrer era ganho em Cristo. Porque definitivamente ninguém o arrancaria das mãos de Deus. Amém, bom Deus. Agora veja. Muita vez, vê-se cristãos a indagarem em Deus. Porquê? Cristãos que são fiéis dizimistas, cristãos que são fiéis, o podem da vida a milhões, querem e desejam, na realidade, estudar as Escrituras. Até estudam muito as Escrituras, oram muito tempo. Mas a sua vida não é sucesso. E queriam Deus, Senhor, e porquê, Senhor? E porquê, Senhor? E alguns até dizem, vai, já sabe. Eu demoro em 5.346, o meu tetravou. Não está a perturbar ainda. Hoje, eu digo o que é. É muito simples. Se eu e você não estamos vivendo em sucesso, temos que mudar alguma coisa. E o que é que temos que mudar? Temos que nos deixar trabalhar pela operação da cruz. Temos que crer, acreditar e viver. Que Cristo em nós é a esperança da glória. Temos que viver corretamente com Cristo. Porque se não vivermos no seu sacrifício, como eu li lá em Romanos 6,6, à semelhança da sua morte, mas à semelhança também da sua ressurreição. Amém, mais? Uma pessoa que está a ser trabalhada, está a ser mudada, está a ser reedificada, está a ser destruído o velho, está a ser construído de novo por Deus. Pela operação da cruz, saberá perfeitamente tratar com qualquer situação
situação lhe venha. E o seu semblante não cairá. O seu semblante sempre estará em alegria. Porque a alegria do Senhor é a sua força. Posso ouvir? Vamos viver assim. Vamos tentar viver assim, irmãos. Vamos procurar viver assim. Quem quer viver assim? Eu desejo. Uma pessoa que vive contente em toda e qualquer situação só é possível porque ela acredita que Cristo vive nela. Filipenses 4. As Escrituras não estão escritas. Filipenses 4, versículo 4. Regozijai-vos. O que quer dizer esta palavra? Olha. O que quer dizer regozijar? Alegrar? Não chega. Mais um bocadinho. Regozijar, alegrar. Festejar. Muito. Rejubilar. É verdade? Que é a nossa letra do louvor, né? Sabe, o que é regozijar? Alegrar sempre com o Senhor. Muito, não é? Regozijar muito. Diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez diz, regozijai-vos. Por que será? Deus é perfeito, não é mais? Por que será que a sua palavra, Filipenses 4, 2 vezes, regozijar-vos 2 vezes? Quer dizer, alegrar-vos já é alegrar-vos, regozijar já é alegrar-vos muito. Mas aqui Deus quer que nos alegremos muitíssimo. Só algumas vezes. É isso? Sim. Só de vez em quando? Sempre. Não é que uma pessoa se pode regozijar sempre, pode-se alegrar sempre, se a pessoa anda como o ioiô, em baixo e em cima, em baixo e em cima, em baixo e em cima. Ou então ao contrário, em cima e em baixo, em cima e em baixo. Vamos aprender com Deus mais. Vivendo na mesa. Jesus, dizem as Escrituras, ou menos as Escrituras só relatam uma única vez que ele chorou. Porque eu acredito que Jesus vivia em paz. Porque ele era a paz, a própria paz, não é? Pastor, mas Jesus era Deus. Isso é o maior engano e tremendo que o diabo pôs dentro da igreja. É verdade que Jesus era Deus, mas é verdade que ele era 100% humano, com todos os sentimentos inerentes. Quantas vezes é que você já fez comida para Deus? Quantas vezes é que você já fez comida para Deus? Você faz comida para si e para os seus. É ou não? Sim, fala connosco, está connosco. Mas você nunca fez comida para ele. Olha, Senhor, está aqui comida porque eu sei que tu comes. Está aqui uma comida.
Você pode ter feito comida para vários deuses, para outros deuses. Para Deus, o Senhor, nunca. Porque na realidade era Espírito. E os Espíritos comem. Mas Jesus comia. Comia ou não comia? Bebia ou não bebia? Então não era humano. Era humano? Era humano ou não era? Era humano. Daí cai por terra completamente. Jesus era Deus. Portanto, para ele, pronto, ele viveu assim porque ele era diferente. Era verdade, era diferente. Mas ele veio a esta terra para compreender aquilo que eu passava e aquilo que você passava nesta terra. Portanto, ele teve que cumprir aqui todas as coisas. Diz a palavra que ele foi tentado em todas as coisas. Quando o diabo tentou, não o tentou com situações espirituais, tentou com situações terrenas. Com verdade, com poder, são situações terrenas. Portanto, ela era humana. Ela era 100% homem, como disse o Luís muito bem, 100% homem e 100% Deus. Mas certo se humilhou, entregou a sua divindade para assumir a sua humanidade para viver entre o homem, para compreender o que o homem passava. Posso ouvir amém? Para que nós hoje possamos viver nele, sabendo que ele já cumpriu todas essas coisas. E nele somos mais vencedores. Posso ouvir amém? Fora de Deus não há nada. Por isso é que nós somos os do caminho. Por isso é que nós somos os da fé. Tudo que não é de fé é pecado. Nunca um cristão, e eu tenho ouvido tanto isto, nunca um cristão deve perguntar porque é que a sua situação é diferente dos outros. Eu tenho ouvido tanta vez isto. Um cristão dizer, porquê que aquilo? Vence, eu não venço. Se eu venho à minha igreja, faço o mesmo que ele faz, porquê? Não se deve perguntar porquê. Não se deve questionar. Ainda há pouco disse, fecha a glória. E se alguém vai dizer porquê que o outro vence e você não vence, só um que vai dizer. E Deus vai dizer. Se você tiver comunhão com Ele, se esperar nele, para que Ele fale consigo, Ele vai dizer porque é que você não vence. Porque é que a outra pessoa vence e você não vence. Há de haver alguma diferença. Não é? Nós iremos perceber perfeitamente, se nós estivermos em Cristo, iremos perceber perfeitamente que Deus está a causar na nossa vida uma prova. E se Deus está a causar uma prova, qual é o comportamento de um verdadeiro cristão? Aceitar. Qual é o comportamento de um verdadeiro cristão? Ainda há pouco disse. Deve falar, deve entender, deve gesticular. Serve lá hoje. Não fala nada. Não fala nada. Chega-se a Deus. Não fala nada. Ouve a palavra. Ouve a palavra. Enche o coração. Enche o coração de Deus. E espera Deus. E Deus vai encher. Deus vai dizer, sabes porque é que tu vês e porque é que tu não vês? Pela atitude que Ele tem e pela tua atitude que tu tens.
Aconteça o que acontecer, se vier de Deus, fique em silêncio, irmãos. Ah, pastor, mas como é que eu sei se vem de Deus? Tá, é muito fácil. O Espírito Santo vai testificar o seu Espírito. Vai de Deus. Nada acontece na nossa vida sem ser permitido por Deus. Portanto, todas as coisas vêm de Deus. As boas e as más. Não é? Deus não cria coisas más. Já criou o pior de todos. Foi Satanás. São permitidas. Deus não cria. Mas são permitidas. Para quê? Para mudar o nosso grande intelecto que nós temos. Os grandes pessoas que nós somos em nós próprios. Mas nós não devemos olhar nem agir nas grandes pessoas que nós somos. Devemos agir no grande Deus que nós temos. Posso ouvir um amém? Aconteça o que acontecesse, vem de Deus, fique em silêncio. É Ele quem está a fazer isto para mudar o nosso caráter. Salmo 39, versículo 9. Eu só estou a falar o que Deus nos manda fazer. Salmo 39, versículo 9. Diz o versículo 1: Guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua. Esfriarei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Com o silêncio fiquei como mudo. 39, Salmo 39. Versículo 9, mas eu vou ler a partir do versículo 1. Com o silêncio fiquei como mudo, calado mesmo acerca do bem, mas a minha dor se agravou. Encendeu-se dentro de mim o meu coração. Enquanto eu meditava, se acendeu um fogo. Então falei com a minha língua e disse: Faço-me conhecer, Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias qual é, para que eu sinta quanto sou frágil. Eis que fizeste os meus dias como a palmos, o tempo da minha vida é como nada diante de ti. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é totalmente vaidade. Nada somos, amados. Na verdade, todo homem anda como uma sombra. Na verdade, em vão se inquietam, amontoam riquezas e não sabem que as levará. Agora, pois, Senhor, espero eu, a minha esperança está em ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças ao opróbrio dos loucos. E o 9 diz: emudeci, não abra a minha boca, porque tu o fizeste. Davi estava a passar por uma prova tremenda. O início deste capítulo diz: cuidado com as nossas palavras. A brevidade e vaidade da vida. A súplica do salmista para que Deus o guarde da impaciência. Se vem de Deus, nós devemos aquietar-nos, estar quietos, chegarmos a Deus. Se conseguirmos ouvir a palavra, ouçamos a palavra. Quietos, sempre sabendo que Deus está no controle da situação. Porque breve, muito breve, por um pouquinho de tempo, o que há de vir, essa é a confiança de Deus, amados. É assim que temos que viver. Não podemos viver de outra maneira. Não dá. Porque se tentarmos viver de outra maneira, nós vamos sempre procurar em nós sabedoria para resolver aquilo que Deus já resolveu. Deus tem feito em nós, na nossa vida, duas coisas. Desde que nós recebemos, até hoje, Ele tem feito estas duas coisas. Eu acredito nisto.
Porque acredito que todas as pessoas que estão aqui querem viver em Cristo. Ele tem destruído e tem construído. E este sentido é que nós temos que ter. Ele tem destruído o velho e está a construir o novo. O edifício ainda não está perfeito. Uns estão já levantados, outros estão no reboco, outros estão nos acabamentos finais. Nós temos que ter uma consciência que os acabamentos finais só serão feitos quando Jesus descer. Então todos nós estamos em construção. Um novo edifício. Uma nova pessoa. E é isso que nós a cada dia devemos procurar. Deixar que Deus destrua o velho homem e construa uma nova pessoa. A nossa vida dada não podemos amá-la, temos que perdê-la. Quanto mais se perde, mais se ganha. Mateus 10:39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la-á. Todo o velho deve ser eliminado. Jeremias 48:11. Jeremias 48:11. E alguém ainda quer mudar de vasilha em vasilha. Moab esteve descansado desde a sua mocidade e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Os moabitas eram descendentes de quem? Quem é que sabe? Ló. E eles não mudaram. Viveram sempre da mesma maneira. E nós hoje dentro das igrejas vemos convertidos, não é? Se dizem convertidos, vivendo da mesma maneira que viviam no mundo. Exatamente igual. Exteriormente, dentro da igreja, até têm aparência de mudança. Mas fora, são exatamente iguais. Amados, o velho método de fermentação, e porque não havia filtros na altura, era feito de mudança, vasilha em mudança. Mas porquê? Porque o vinho e o azeite, neste caso, o azeite na casa tem o vinho, o vinho cria, no fundo, o resíduo. O azeite também, claro. Não está aqui a falar do azeite, o azeite é igual. Cria um resíduo. E como não existia filtro para tirar esse resíduo, era feita do simples modo de mudar de vasilha em vasilha, até que a borra desaparecesse. Quem é que já viu o vinho, não é? E na garrafa, no fundo da garrafa, uma borra. Não é? Hoje é raro ver-se isso, porque há filtros. O vinho é filtrado. Então se encontra isso, realmente em vinhos que não foram filtrados, ou por qualquer outra circunstância, vinhos muito antigos, então vamos encontrar essa borra. E quando nós agitamos, não é, esse vinho, a borra faz o quê? Espalha-se. O vinho fica, claro, turvo. Então, amados, esse turvo
é visto muitas vezes na nossa vida. Na vida dentro da igreja, fora da igreja. E é isso que nós precisamos que hoje nos conduzir. Vamos filtrar. Vamos filtrar de vazia em vazia. Vamos deixar que Deus filtre. Que Deus nos mude, nos transforme. Destrua a velha natureza e crie em nós uma nova criatura. Porque aquele que vive na mensagem da cruz encara qualquer circunstância. Qualquer pecado. Porque nós sabemos e queremos. Temos a certeza absoluta que Deus está no controle da situação. Seja a situação que for. Seja a situação que for. Hoje, eu peço a Deus, continuamente, que eu consiga viver realmente nesta certeza que Deus está no controle de qualquer situação. Este som vai para muitos lugares e muitas pessoas veem este som. Mas eu vou compartilhar isto convosco, não só com a congregação daqui, com todas as congregações e todas as pessoas que veem este som. Há cerca de 3 semanas, que quando penso no domingo e na reunião do domingo, vinha ao meu coração um sentimento de vou ver quantas pessoas lá estão. Até ontem. Porque Deus falou quase audível aos meus ouvidos. E disse muito simplesmente e muito facilmente isto. De quem é a igreja? Eu disse a tua. Então diga isso, pá. Faz aquilo que tu tens que fazer. O resto é comigo. E hoje, quando eu entrei aqui, ou pronto, quando eu saí do gabinete, eu olhei do mesmo modo quando as pessoas estavam. Mas o meu coração ficou descansado. Em baixo. Porque este ministério é de Deus, não é meu. Eu estava a querer que fosse Deus. E Deus corrigiu. E é muito. Não é mais. Viver assim é viver a total dependência de Deus. Ele está no controle. Não precisa ele estar. Amém? Vamos viver assim? Qualquer circunstância, qualquer situação, conseguirmos repousar nele, conseguirmos desligar do nosso intelecto e do nosso caráter e chegarmos a Deus. Não é? Nós baixamos a cabeça. Diga comigo, Senhor, venho diante de Ti neste dia, no nome de Jesus, e decido permitir que removas de mim a velha natureza, aperfeiçoando-me como filho de Deus e totalmente sujeito ao senhorio de Cristo em todas as áreas da minha vida. Senhor, desejo ser derramado de vasilha em vasilha, purificando-me em cada dia. Quero que hoje a operação da cruz desimpeça o meu caminho, provocando uma mudança total da minha vida com o Senhor, no nome de Jesus.
Quero seguir-te e servir-te melhor e melhor em cada dia. Quando o Senhor me chamar, estarei para sempre com o Senhor na glória, em nome de Jesus. Amém e amém.